Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa com aquelas análises de jogos de futebol pra gente iniciar a semana aí super positiva. A semana anterior foi muito boa aqui nas análises dos jogos, espero que essa semana também seja desse jeito. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o like, comentário, compartilha com a galera aí que gosta de futebol e quer ter resultados através das análises dos jogos, beleza? Espero vocês direto no vídeo de análise. E aqui na tela o jogo 0-1, jogo de Champions League, logo para iniciar essa semana, terça-feira de futebol. Chelsea contra Borussia Dortmund vai ser jogão. O Dortmund venceu o Chelsea por 1-0. O Dortmund que está muito bem na temporada, em contrapartida jogando contra um Chelsea que não está lá essas coisas. Apesar de que o Chelsea vem de uma vitória pelo campeonato inglês em casa, mas vai encontrar sim grande dificuldade diante desse Dortmund. É tanto que a odd do Chelsea para vencer o jogo jogando em casa está pagando 1,91. É até tentador entrar nessa vitória do Chelsea, mas eu não vou entrar no back e aqui está a resposta. O Chelsea nas últimas 10 partidas não ganhou 80% dos seus jogos. É algo tipo assim, fora da curva. Tá muito mal o Chelsea nesse histórico recente. Menos de 3,5 gols nas últimas 9, ambas marcam não nas últimas 4. Do outro lado, um Borussia altamente positivo. Marcou primeiro nas últimas 10, marcou gol em todas elas e ganhou todas as últimas 10 partidas. Marcou 2 ou mais gols em 80% dos seus jogos e marcou no primeiro tempo também em 80% dos seus jogos. É um time bastante over. O que acontece? O Chelsea vai precisar sair para o ataque para poder eliminar ou anular essa vantagem que o Borussia Dortmund construiu lá na Alemanha. Com isso, o Chelsea vai ter que se abrir um pouco mais e vai se abrir para um time altamente ofensivo que é o Borussia, que provavelmente deve jogar nos contra-ataques. Para esse jogo, o que eu acredito que seja interessante é mercado de gols, porque um 0-0 não resolve a vida do Chelsea em nada. Se o Borussia Dortmund consegue fazer um gol, que é algo que ele fez em todas as últimas 10 partidas, o Chelsea vai ter que fazer no mínimo mais 2 gols para poder igualar. Então assim, é um jogo que tá com a cara de over gols. Mais de 1,5 gols a 1,29 para poder fazer aquela entrada múltipla em Chelsea e Borussia Dortmund. Não quero trabalhar aqui mercado de back e a minha sugestão é exatamente over 1,5 gols na partida com 29% de retorno. Essa é a análise para Chelsea e Borussia Dortmund. Jogo 0-2 também é jogo de Champions League, também vale vaga. Benfica contra Clube Bruges. O Benfica que abriu vantagem jogando na Bélgica, abriu logo um 2-0 fora de casa. É um time que está voando nessa temporada. Foi o primeiro colocado no seu grupo. Tem tudo aí para poder garantir essa classificação. Acredito, muito improvável uma classificação do Bruges. O Bruges, tirar esses 2 gols de vantagem do Benfica. Na casa do Benfica, ainda, eu sinceramente acho improvável, mas é futebol, tudo pode acontecer. Benfica marcou gol nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 9, marcou 2 ou mais gols nas últimas 4, não perdeu 90% dos seus jogos. Aí vamos aqui para os números. O Benfica, over 1,5 em todas as últimas 10 partidas. Menos de 3,5 em 80% dos seus jogos. Então observe, é um time que na média acima de 1,5 tá ok, 100%. Agora na média de 3,5 já tá abaixo. Por quê? É um time que se contenta com resultados mais básicos. 1-0, 2-0, 2-1, talvez ali um 2-0 é o resultado mais básico que o Benfica tem feito nessa temporada. Do outro lado aqui temos um Clube Bruges, não perdeu 80% dos seus jogos, levou o gol em 80% deles e teve o mercado de over 1,5 em 90%. Mas, assim como o Benfica, teve um mercado de menos de 3,5 gols em 80% dos seus jogos. Detalhe, o que é que acontece aqui especificamente com esse jogo? O Benfica, ele já inicia a partida ganhando de 2-0. Qual é a necessidade de o Benfica ficar se expondo muito nessa partida? Não tem necessidade. É muito mais um jogo dele administrar a vantagem dos 2-0 do que ele ficar buscando incessantemente o ataque. Pode ser que desse jogo surja uma goleada, porque o Clube Bruges tem que se abrir muito para poder atacar o Benfica, para tentar anular essa vantagem. Pode ser, mas não acredito que seja o mais provável.
Aqui você tem dois mercados que são opostos que poderiam ser interessantes. Por que opostos? Um é no over goals, ou seja, acima, e um é no under. No over goals seria o over 1.5. Aí você vem aqui no over 1.5 e vê uma odd relativamente baixa, 1,22. E o outro é menos de 3.5 gols. E aí você já tem uma odd mais valorizada de 1.44. Nesse caso, fazendo um comparativo das possibilidades desses dois mercados, onde eu vejo mais valor? Eu vejo mais valor no menos de 3.5 gols. Porque o Benfica ele vai ter uma tendência de administrar esse resultado, administrar essa vantagem para garantir a sua classificação. Então assim, ó, esse mercado de menos 3.5 tem acontecido em 80% dos jogos do Benfica e 80% dos jogos do Clube Bruges, levando em consideração ainda que o Benfica tem uma vantagem para administrar. Eu sinceramente entendo mais viável menos 3.5 gols para esse jogo do que mais de 1.5. Então, para Benfica e Clube Bruges, menos 3.5 gols com a odd aí de 1.44. Essa é a minha análise. E o nosso palpite gratuito para essa terça-feira de futebol, para começar a semana com o pé direito, é exatamente fazendo uma dupla com os dois jogos que eu acabei de analisar da Champions League. No jogo do Chelsea contra o Borussia, over 1.5 gols a 1.25. O Chelsea precisa retomar essa vantagem que o Borussia conseguiu construir dentro de casa. Vai ser um jogo super difícil, tem grandes possibilidades inclusive do Borussia marcar um gol nesse jogo. Benfica contra Clube Bruges é o segundo jogo de Champions League. Para esse jogo eu fui no mercado de menos gols, under gols, fui de menos 3.5 gols a uma odd de 1.41. Nessa dupla, juntando o jogo do Chelsea com o jogo do Benfica, deu uma odd de 1.76, ou seja, 76% de retorno para mais de um gol no jogo do Chelsea, menos 3.5 gols no jogo do Benfica. Esse é o palpite gratuito para essa terça-feira de futebol. E o terceiro jogo a ser analisado para essa terça-feira, que não tem tantos jogos assim, mas tem jogos importantíssimos de Champions League, vai ter também oitavas de finais da UEFA Europa Conference League. Eu poderia dizer que é como se fosse uma terceira divisão da Europa, porque a primeira divisão é a Champions League, a segunda divisão é a Liga Europa e agora tem a terceira divisão, que é a UEFA Europa Conference League. E aqui tem dois times interessantes, a Lazio, um dos melhores times da Itália, um time de muita tradição no futebol italiano, que joga contra o AZ Alkmaar, que é atualmente o terceiro colocado do campeonato holandês, vem fazendo aí uma boa temporada. Jogo dificílimo para a Lazio, que joga em casa. Nesse jogo, o Lazio não sofreu gol nas últimas 5, não perdeu as últimas 5, menos de 3.5 gols nas últimas 9, ambas marcam não nas últimas 6. Do outro lado, joga contra um AZ Alkmaar altamente positivo, mas essa também é uma característica do campeonato holandês. Os jogos do holandês têm um número alto de gols. É muito parecido com o campeonato alemão. O alemão também tem uma média acima de todos os campeonatos europeus. O AZ Alkmaar marcou nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 4, não perdeu 80% dos seus jogos, teve over 1.5 gols em 90% e teve pelo menos um gol no primeiro tempo em 80%. Vamos dar uma olhadinha aqui no mercado de gols. O que é que melhor me agrada para essa partida aqui de Lazio e AZ Alkmaar? É o mercado de menos 3.5 gols a 1.36. Tem um detalhezinho nessa partida que é o seguinte, é jogo de ida e volta. Geralmente, competições eliminatórias, no jogo da ida, tem uma tendência de ser um jogo um pouco mais retrancado, onde a equipe que joga como visitante, ela tenta ali segurar um empate ou no máximo perder por um gol de diferença para tentar resolver a classificação nos seus domínios. Pode ser essa a postura do AZ Alkmaar jogando na Itália contra a Lazio. Então assim, para esse jogo, ó, e se você observar, a Lazio teve esse mercado de menos 3.5 gols nas últimas 9 partidas, ou seja, não é um time de marcar muitos gols e levar muitos gols. É um time que não sofreu gol em nenhuma das últimas 5 partidas. Tudo bem, joga contra um AZ Alkmaar que é altamente propositivo de gols, mas ele é propositivo de gols jogando no campeonato holandês. Aqui é uma competição eliminatória jogando contra um adversário que, fazendo um comparativo, é bem mais forte do que a grande maioria dos times que compõem o campeonato holandês. Então, para esse jogo de Lazio e AZ Alkmaar, o meu mercado aqui é menos 3.5 gols no odd de 1.36. Essa é a análise para esse jogo de Conference League da Europa. E vamos ter um quarto jogo a ser analisado. Se você der uma
uma analisada, uma observada no título desse vídeo, eu não coloquei a imagem de Brasil de Pelotas e Ponte Preta, eu tinha colocado apenas os 3 jogos da Europa. O jogo da Champions do Borussia, o jogo da Champions do Benfica e esse jogo da Conference League da Lazio. Mas eu vi esse jogo aqui, eu falei, pô, vale a pena falar um pouco sobre esse jogo decisivo da Copa do Brasil, 32 avos de final, onde você vai ter Brasil de Pelotas jogando contra a Ponte Preta, o Brasil de Pelotas que vai disputar a Série D do Brasileirão, ou seja, é um time que não tá lá essas coisas, até mesmo no campeonato gaúcho, é um time que tá lá de meio de tabela para baixo, não tá fazendo uma boa temporada. Brasil de Pelotas marcou primeiro nas últimas 4, menos de 3,5 gols em 90% dos seus jogos, ambas marcam não em 80%. Do outro lado você tem uma Ponte Preta, que eu fiz análise do último jogo da Ponte Preta pela Copa do Brasil, falei que a Ponte Preta estava vivendo o seu melhor momento nesse século, mesmo o time estando aí na Série A2 do Paulistão. Mas é um time que está sendo bem organizado e tem tudo para poder fazer um ano de 2023 muito positivo. Para esse jogo, as odds aqui não estão aparecendo, mas eu já consegui acompanhar aqui pelo aplicativo e vou trazer para vocês essas odds de Brasil de Pelotas e Ponte Preta. O Brasil de Pelotas está pagando 3 vezes, o empate 2,95 e a Ponte Preta 2,42. Qual é a minha análise para esse jogo? É Ponte Preta ou empate? Acredito que a Ponte Preta não seja derrotada pelo Brasil de Pelotas nessa partida válida pela Copa do Brasil. Lembrando que Copa do Brasil, principalmente nessa fase, jogo único, tem muitas zebras, lógico. É o campeonato que mais vale dinheiro nacionalmente falando. Então, assim, os times jogam o que tem, o que não tem, diretoria dá bicho para jogador. Então, assim, é algo que às vezes foge um pouco da normalidade. Mas, analisando bem friamente, tecnicamente falando, a Ponte Preta tem um time mais bem organizado do que o Brasil de Pelotas. E para esse jogo, a minha análise é Ponte Preta ou empate. É a Ponte Preta não perder esse jogo. Essa é a análise para esse jogo de Copa do Brasil. E dessa forma, encerramos mais um vídeo de análise. Hoje eu analisei 4 jogos que vão acontecer nessa terça-feira. Teve Champions League, Conference League, Copa do Brasil. Entreguei o máximo de informações aqui para vocês obterem os melhores resultados possíveis. Espero vocês nos próximos vídeos.